Dando continuidade então à nossa matéria de algoritmo e estrutura de dados 2, hoje falaremos sobre os métodos de balanceamento de árvores, em específico o da árvore preto e vermelha, ou Red Black Tree. Os integrantes do grupo são eu, João Pedro, e o Matheus Botelho. Falando um pouco sobre a história do algoritmo, em 1972, Bayer, o idealizador do mesmo, o nomeou como árvore binária simétrica. O nome preto e vermelho só surgiu 6 anos depois, em 1978, com os trabalhos de Leônidas e Robert, os quais o nomearam com o nome tão famoso preto e vermelho. Uma curiosidade, e que não necessariamente é um fato, é que o nome sugerido pode estar ligado à capacidade da impressora, que na verdade é uma máquina de datilografar, apenas apresentar duas cores de impressões das letras no papel, que no caso eram o preto e o vermelho. Apesar de apresentar algumas características que divergem em seu funcionamento das demais árvores binárias, a rubro-negra mantém como base o funcionamento de uma ABB, ou seja, uma árvore binária de busca. Então, algumas características sim a diferem e tornam o algoritmo único, mas algumas características também o tornam incomum com os demais vistos durante a disciplina. A cada nó contido ou inserido na árvore pode ser caracterizado da seguinte forma: primeiro, a cor, que é a indicação do nó referente às cores vermelha ou preta, e é importante ter essa caracterização, uma vez que o balanceamento da árvore está intimamente ligado com a cor de cada nó. O valor, que é o objeto ou dado apresentado pelo usuário, os ponteiros direita e esquerda, responsáveis por indicar as subárvores do nó, que nós estamos analisando, e o ponteiro pai, responsável por indicar o nó anterior ao inserido ou analisado. Uma observação importante a se fazer e que às vezes a gente pode deixar passar despercebido ou não se salienta tanto é que caso o nó não apresente sucessores ou filhos ou folhas, os seus ponteiros direita e esquerda apontam para null PTR. A gente colocou o null PTR aqui justamente porque o null foi descontinuado. Então, o seu sucessor foi o null PTR. Então, a gente quis deixar mais atualizado justamente para ficar uma coisa mais, um conhecimento a mais sobre essa parte. Assim como qualquer outro tipo de balanceamento, devemos seguir um código de regras para o nosso algoritmo, para que o nosso algoritmo tenha o seu melhor funcionamento e esteja sempre da melhor forma de ser trabalhado. Sendo elas, regra 1, um nó necessariamente deve apresentar a cor vermelha ou preta. Como já havia dito antes, as cores estão intimamente ligadas com o balanceamento da nossa árvore. Então, por isso a sua fundamental importância em relação aos nós. Regra 2. A cada nova inserção, o nó inserido apresenta a cor vermelha. Regra 3. A raiz sempre apresentará a cor preta. Caso seja a primeira inserção e a mesma se apresente na cor vermelha, mude a sua cor para preta. Ou seja, pode ser que em alguns algoritmos, especificamente quando se trata de uma árvore vazia, ele automaticamente trate o primeiro caso de inserção como um nó da cor preta. Caso isso não ocorra, é necessário que após a sua inserção você mude a cor de vermelho para preto. Regra 4. Todos os filhos de um nó vermelho são necessariamente pretos. Regra 5. Para cada nó P, todos os caminhos desde P até as folhas contêm o mesmo número de nós pretos. A regra número 5 fica um pouco mais clara a partir dos exemplos que nós formos analisar mais à frente. Falando um pouco das propriedades da árvore preta e vermelha, caso todos os casos anteriores sejam atendidos, podemos dizer que a árvore encontra-se equilibrada ou balanceada. Vale ressaltar que nós vermelhos consecutivos não são possíveis, pois infringiria as regras adotadas anteriormente, em específico a regra número 5, que é a que fala que o número de nós pretos em cada caminho do nó analisado tem que ser igual.
cada nova modificação na árvore ocorre sua verificação para analisar se as regras ainda estão mantidas, ou seja, para ver se a árvore ainda continua balanceada. Importante salientar que a ordem de complexidade da inserção, remoção, busca de uma rubro-negra é aproximadamente log de n. Essa propriedade em específico nós iremos debater melhor quando fizermos a comparação entre o algoritmo da AVL e da rubro-negra. Então aqui a gente tem um exemplo de árvore preta e vermelha, onde todas as características e regras e propriedades são atendidas. Nesse exemplo em específico, eu gostaria de tratar a regra número 5, que eu acho que se trata da regra um pouco mais difícil de se enxergar. Então, tomaremos como exemplo o nó P sendo a nossa raiz, que no caso é o número 14. Se andarmos com o caminho do nó 14 para a sua direita, encontraremos o 37, que é um nó vermelho. Encontraremos o 28 à sua esquerda, que é um nó preto, e à esquerda do 28, o 25, que é um nó vermelho. No total, caminhando para a direita do nó 14 e para a esquerda do 37, encontramos um nó preto em todo o caminho. Se formos para o lado esquerdo do 14, encontraremos também um nó. E nesse caso, a sua cor seria a preta. Dessa forma, a regra número 5 está sendo atendida, onde, independente do caminho, o número de nós pretos em relação ao nó analisado é igual. Uma observação: as caixas pretas, no desenho, significam o null PTR, como já foi discutido anteriormente. Falando um pouco sobre a inserção do algoritmo, no processo de inserção, precisamos levar em consideração alguns casos particulares, os quais implicam o uso das regras apresentadas anteriormente, para podermos montar nossa árvore de forma balanceada. Como visto durante a disciplina, damos nomes aos nós como uma árvore genealógica: avós, pais, filhos. Agora acrescentaremos um novo parentesco, o tio. Ele será um nó à direita ou à esquerda do nó avô que estaremos analisando. Essa nova inserção de um parentesco é importante, pois alguns casos de inserção, os quais precisam de balanceamento, serão dependentes do nó tio. Então, é importante nós salientarmos desde já, para que não haja confusões no futuro, quando se for debatido os casos de inserção, o que seria a vir o nó tio. Então, falando sobre os casos de inserção que nós temos, o primeiro caso é o mais básico e que nós já abordamos anteriormente. Se a inserção seja feita em uma árvore vazia, a cor do nó será vermelha, mas pela regra 3, devemos alterar sua cor para preto, como mostrado na figura abaixo. Então ali nós temos o primeiro nó inserido numa árvore vazia e que apresenta a cor vermelha, e automaticamente nós devemos mudar a sua cor para preto. O caso 2, quando inserirmos o próximo nó, se o seu tio for vermelho, precisaremos recolorir a raiz, o tio e o pai do nó. Por quê? Se analisarmos no desenho em questão, aqui abaixo, vemos que A é a nossa raiz e o nó avô. Vemos à sua esquerda o nó tio, que é vermelho. À sua direita do nó avô temos o nó P, que seria o pai, e o X, que é o nó que acabamos de inserir. Como apresentado pela regra número 5 e pelas propriedades que nós vemos, nós não podemos ter quantidades de nós vermelhos consecutivos e precisamos ter a mesma quantidade de nó pretos em cada lado do nó analisado. Como aqui nós temos nós vermelhos consecutivos, que seriam o pai e o nó que acabamos de inserir, nós precisamos recolorir a nossa árvore para que as características, propriedades e regras sejam atendidas. Dessa forma, manteremos a cor do nó que acabamos de inserir a mesma e mudaremos a cor do nó tio, avô e pai acima. Então, passamos para o nó tio
para o preto, o nó avô, que seria a nossa raiz, para o vermelho, e o nó preto e o nó pai para a cor preta. Porém, como nós vimos no caso 1, nós não podemos ter uma raiz de cor vermelha. Então, nesse caso aqui, é necessário fazer a recoloração dela também. Dessa forma, a nossa estrutura aqui mostrada ficaria com o nó tio preto, o nó avô, que nesse caso é a nossa raiz, preto também, o nó pai na cor preta e o nó filho na cor vermelha. Observação, caso a subárvore de algum nó pai, caso A seja subárvore de algum nó pai, será necessário fazer o rebalanceamento novamente. Pode ser que alguma das características, regras ou propriedades ainda não tenham sido atendidas, então é necessário ver qual tipo de balanceamento será abordado. Observação 2. Apesar do exemplo apresentado apresentar o nó vermelho, o nó A vermelho, lembre-se que precisamos manter a raiz preta, que é o que eu havia dito anteriormente. No caso 3, levaremos em consideração as rotações, as quais existem 4 subcasos a serem analisados. Utilizaremos como exemplo a árvore abaixo. Então aqui nós temos a raiz A sendo preta, à sua direita o nó tio, que nesse caso não existe, então seria o null, o nó pai à esquerda do nó avô vermelho, e à sua esquerda, consequentemente, o nó filho vermelho também. Então, de primeira análise, já vemos que precisaremos fazer um balanceamento do nó pai com o nó filho, uma vez que ambos apresentam a cor vermelha e cores vermelhas consecutivas não são aceitas no nosso algoritmo. Então, o primeiro caso que nós temos em relação ao caso 3 seria a rotação à direita, que será feita entre o nó pai e o nó avô. Então, temos aqui do lado esquerdo do nó avô, à esquerda do nó avô, dois nós vermelhos consecutivos. Nós precisamos inibir que esse tipo de situação aconteça. Então, nós faremos a rotação à direita do nó P com o nó A. Fazendo esse tipo de rotação, nós ficaremos com essa configuração em nossa árvore. Lembrando que nós precisaremos fazer a recoloração dos nossos nós. Uma vez que o nó P é vermelho e ele virará a nossa raiz, ele precisa passar pela mudança de cor para ficar preto, que é como já está apresentado aqui. Caso 3.2, rotação à esquerda. Seguindo o princípio do caso 3.1, agora a nossa repetição de cor vermelha encontra-se à direita do nó avô. Sendo assim, o nosso tipo de rotação necessário será à esquerda, entre P e A. Da mesma forma que quando fizemos a rotação no caso 3.1, no caso 3.2 nós iremos recolorir os nós P e A para que possamos manter a nossa árvore balanceada, uma vez que raiz não pode ser de cor vermelha. O caso 3.3, onde ocorre a rotação dupla à esquerda. Então, nós temos aqui o nosso nó A, à sua direita nós temos o nó P, e à sua esquerda de P nós temos o nó filho, que é o X. Diferentemente do caso anterior, onde nós tínhamos uma situação linear dos nós, aqui a gente tem o deslocamento do nó filho à sua esquerda do pai. Dessa forma, podemos perceber que esse tipo de situação
caracteriza uma rotação dupla, assim como a linearidade dos nós formaliza uma rotação simples. Então, primeiramente, nós faremos a rotação simples de x com p, transformando a nossa árvore de uma forma linear, e dessa forma faremos a rotação à esquerda, de x com a, ficando com a seguinte configuração. Porém, nós devemos lembrar sempre de recolorir os nossos nós, uma vez que a nossa raiz não pode ser vermelha, ficando assim com o nó x preto, o nó A vermelho e o nó P vermelho. Outra coisa que podemos observar aqui é que houve a rotação à direita de x com P e depois a rotação à esquerda de x com A. Ou seja, nós precisaremos fazer uma rotação de cada tipo quando se trata de rotações duplas. E o último caso, que é o caso 3.4, onde se caracteriza a rotação dupla à direita. Agora, olhando à esquerda de A, nós temos o pai, e à direita do nó pai, nós temos o nó filho. Dessa forma, nós faremos a rotação à esquerda do nó x com o nó P e a rotação à direita do nó P com o nó A. Dessa forma, transformando o nó x em nossa nova raiz do nosso algoritmo. E lembrando sempre de recolorir a nossa árvore. Então, assim, nós terminamos o algoritmo tendo o nó x preto, o nó A vermelho e o nó P, na cor vermelha. Interessante observar também que em todos os casos o nosso nó T, nos exemplos mostrados, ele sempre está apontando para null. E isso é uma forma interessante de se ver, uma vez que caso existisse algum nó aqui e dependendo da sua cor e do seu formato, né, da sua subárvore subsequente, poderia interferir na forma que iríamos balancear a nossa árvore. Dessa forma, não necessariamente acontecendo uma rotação dupla ou uma rotação simples, como nos casos anteriores. Então, outra coisa que poderemos notar nos casos de inserção e que, consequentemente, deveremos fazer o balanceamento é a forma a qual os nossos valores estão sendo inseridos. Uma vez que é meio que tabelado, por assim dizer, a forma que os tipos de rotações e inserções irão ocorrer para que a nossa árvore fique balanceada. Bem, como já bem explicado pelo meu amigo João, agora vamos exercitar todas as regras de inserção e balanceamento da árvore preto e vermelho. Lembrando sempre que a inserção da árvore preto e vermelho e de outras árvores binárias é igual. A única diferença que teremos é que as células serão inseridas com a cor vermelha, obedecendo a regra que as células têm que ser pretas ou vermelhas dentro da árvore preto e vermelho. A primeira célula a ser inserida numa árvore vazia, ela será inserida como uma célula vermelha e se tornar uma célula preta, para que possa obedecer a regra que a raiz sempre será negra. Dessa forma, podemos observar a primeira inserção, será o 7, que se tornará uma célula negra, e depois fazemos a inserção da célula 15, que será uma célula vermelha. A próxima célula a inserirmos é a célula 12, que entrará do lado esquerdo da célula 15. E teremos a primeira quebra de regra que teremos, que é pai e filho vermelhos. Dessa forma, observaremos quem que é o tio do número 12. No caso, é no PTR, um valor vazio. E todos os valores vazios, eles são células negras dentro da árvore. Dessa forma, teremos que faremos uma rotação. Nesse caso, a rotação será uma rotação dupla, já que o número 12 está mais para dentro da árvore. Então, faremos a primeira rotação, como vemos do lado direito. Teremos os valores 7, 12 e 15.
Logo depois faremos mais uma rotação, deixando o número 12 como raiz da árvore. E trocaremos a cor dos dois nós que participaram da última rotação, que no caso é o 7 e o 12. Mantendo o 12 negro, pondo o 12 negro, o 7 vermelho e o 15 vermelho. Fazendo com que nossa árvore esteja cumprindo todas as regras previstas pela árvore rubro-negro. Logo depois fazemos a inserção do número 24. O número 24 ficará à direita do número 15. E de novo a gente tem a quebra da regra entre filho e pai não podem ser vermelhos. Dessa forma vamos observar o tio do número 24, que neste caso é o número 7, que é o número vermelho. Dessa forma fazemos a alteração da cor do pai, tio e avô. O pai, que no caso é o número 15, vai para a cor preta. O tio, que é o número 7, vai para a cor preta. E o avô, que no caso é da cor preta, o número 12, vai para a cor vermelho. Só que, pela regra, não podemos ter uma árvore que tenha uma raiz vermelha. Dessa forma, teremos que alterar a cor da raiz para negro, para que obedeçamos a regra da árvore preto-vermelho. E chegamos no resultado final, como vemos na figura ao lado direito. Depois fazemos a inserção do número 17, ao lado esquerdo do número 24. E novamente temos a quebra da mesma regra de pai e filho vermelhos. E vamos observar quem é o tio do número 17, que no caso é mais uma vez um nó vazio, um nó preto. E faremos uma rotação dupla, já que o número 17 está mais para dentro da nossa árvore. Fazendo a nossa rotação, nós vamos ter a primeira rotação, como vemos do lado direito, e fazemos a nossa segunda e última rotação, como vemos aqui no seguinte slide no lado esquerdo. E fazemos, por último, a troca das duas cores, como vemos aqui, e terminamos com 17 preto e os dois filhos vermelhos, como a regra prevê na árvore preto e vermelho. Descendo mais uma vez, nós vamos fazer a inserção do número 6, que ficará do lado esquerdo do número 7. E podemos observar aqui uma coisa, que nessa caso de inserção não temos nenhum tipo de alteração, pois não quebramos nenhuma das regras. Não há filho e pai de cor vermelha, e temos o mesmo número da árvore, mesma altura negra para a árvore toda. Um para a esquerda e um para a direita. E a raiz continua negra, como deve ser feito. Dessa forma, não precisamos fazer nenhum tipo de direito. Nós fazemos a inserção do número 5, que ficará filho ao lado esquerdo do número 6, que quebramos mais uma vez a regra dita anteriormente. Então vamos observar quem é o tio do número 5. O tio do número 5 é uma árvore preta. Dessa forma, nós vamos fazer uma rotação simples. Então, fazemos a rotação simples, fazemos a alteração da cor e obtemos a árvore como vemos do lado esquerdo, onde temos o número 6 como vermelho e o número 7 preto. E depois fazemos a alteração da cor, como previsto. E temos o resultado na árvore mais ao lado direito, como mostrado na imagem. Agora vamos fazer a inserção de mais um novo número, que é o número 2. Seríamos o número 2 e ele vai ficar mais ao lado esquerdo do número 5. Com isso a gente... E vamos observar quem é o tio do número 2, que nesse caso é um tio vermelho. Então fazemos a alteração da cor de pai, tio e avô. Então, como observamos do lado direito, na imagem à direita, o 5 como pai dele fica preto, o 7 como tio dele fica preto e o 6 como avô dele fica vermelho. Já que o 6 não é nenhuma raiz, podemos fazer essa alteração sem nenhum problema. E agora vamos fazer a inserção do nosso número 30. O 30 vai entrar do lado direito do número 24. De novo, temos a quebra de pai e filho vermelhos. Observamos o tio do número 30, que novamente é um número vermelho. Então, fazemos de novo a alteração das cores do número 15, 24 e 17. E vão ficar, como vemos na figura do lado direito. E por último, fazemos a inserção do número 35.
35 será filho do número 30, que também é um número vermelho. Dessa forma, novamente, vamos observar o tio dele, que no caso é um tio preto. E fazemos uma rotação simples. Como vemos na figura do lado, fazemos a rotação para a esquerda, jogamos 24 para baixo, para o nó esquerdo do número 30, e alteramos a cor dos dois. E obtemos a árvore que vemos no final, que é a árvore balanceada pela árvore preta e vermelha, à direita, onde temos, obedecendo às regras de a raiz é preta, não temos pai e filhos vermelhos, e a altura negra é a mesma na árvore toda. Mas então, já estudamos a árvore AVL e a árvore preta e vermelha. Então, qual a vantagem que nós temos em utilizar uma e a outra? Sendo que, teoricamente, as duas árvores possuem a mesma ordem de complexidade. No entanto, a árvore AVL ela consegue deixar a árvore mais balanceada do que a árvore preta e vermelha. No entanto, justamente pela esse poder de balanceamento muito maior que a árvore preta vermelha, que a árvore AVL possui, a árvore AVL ela demanda muito mais tempo durante a sua ordenação. Isso faz com que a árvore AVL ela consiga permitir que você tenha no final o uso de uma árvore muito mais balanceada que a preta e vermelha, que torna o seu uso para objetivos de busca muito melhores, onde você tenha trabalhos de busca e o fim do seu projeto final seja realizar buscas numa estrutura de dados, a árvore AVL atende muito melhor que a preta e vermelha. No entanto, pela sua estrutura, mesmo não produzindo uma árvore extremamente, entre as perfeitamente balanceada, a árvore preta e vermelha consegue entregar uma árvore balanceada, não, que possa ser utilizada e ainda vai ter uma busca boa, não tão boa quanto a AVL. No entanto, ela vai ser muito mais rápida para poder fazer todas as inserções e balanceamentos, o que torna ela muito mais rápida para algum projeto onde você tenha constantes inserções ao longo de todo o projeto e durante esse período você precise estar fazendo vários rebalanceamentos na sua árvore. E podemos ver alguns casos de uso onde ela é usada, como algumas implementações de algumas linguagens de estruturas, como no caso de mapa, que são utilizadas a árvore preto e vermelho como back-end dessas estruturas, por conta da sua facilidade em problemas específicos onde tem esse maior volume de utilizações. Por isso que é muito importante para o programador entender muito bem qual estrutura foi aplicada dentro da implementação que ele escolhe utilizar dentro do seu trabalho, pois cada uma dessas implementações elas vão ter otimizações focadas em algum tipo de aplicação. É um trade-off que se tem em que parte do projeto se ganha e qual parte se perde. Entendendo muito bem qual vai ser a utilização desse projeto, você consegue otimizar qual das estruturas de dados melhor vai te atender. Como podemos ver é o seguinte, temos aqui as referências. Qualquer pergunta pode ser enviada para nós e agradecemos muito pelo tempo e a dedicação.